Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de ações e qual o melhor tipo para você investir, ou seja, aquela que vai te gerar mais dinheiro. A ação ordinária, tipo 3, aquela que no final do nome da ação termina em 3, ou a ação preferencial, essa pode terminar em 4, 5 ou 6, ou a Unit, que no final do nome da ação tem o número 11. Bom, se vocês não me conhecem ainda, eu sou o Cássio Salles, investidor, e o meu papel nesse canal é trazer informação, conhecimento para ajudar vocês a investirem melhor. Investindo melhor, mais riqueza, prosperidade, segurança e dinheiro no bolso. Então, bora para o conteúdo. Qual ação é a melhor para comprar? A ação ordinária, preferencial ou a Unit? Aquelas que no final do nome da ação está o número 3, 4, 5, 6 ou 11. Vamos entender um pouco essa salada de números. O que uma diferencia da outra? Começando com a ação ordinária, aquela que no final tem o número 3, que é a mais comum. A ação ordinária, ela te dá o poder de voto dentro da empresa para decidir os rumos da empresa. É claro, para você conseguir essa façanha, você precisa ter uma quantidade muito alta de ações. É o caso dos acionistas controladores, que eles decidem quais são os executivos, diretores e presidentes. E claro, essa ação também te dá direitos para receber parte dos resultados através dos dividendos e juros sobre capital próprio, como qualquer tipo de ação. Já as ações preferenciais, que são aquelas que têm o final 4, 5 ou 6, como o próprio nome já diz, te dá preferência no recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, que são formas de remuneração para quem é acionista. É uma parte dos resultados da empresa que são distribuídos para quem tem ações. Além disso, os acionistas preferenciais, eles também têm preferência na repartição do patrimônio da empresa no caso de falência. Ou seja, se a empresa quebrar, esses acionistas vão receber a sua parte proporcional do patrimônio restante antes dos acionistas ordinários. Já as units, que são aquelas terminadas em 11, não é nada mais, nada menos do que um agrupamento de ações entre ordinárias e preferenciais. Esse agrupamento vai variar de empresa para empresa. Por exemplo, no caso da Taesa, a TAE11, são 3 ações, uma ordinária e 2 preferenciais. Já no caso da Sanepar, a SAPR11, que é a Unit, são um agrupamento de 5 ações, uma ordinária para 4 preferenciais. Mas e aí? Então, qual que é o melhor para investir? Aquele que te dá um resultado financeiro mais satisfatório. Para o investidor minoritário, são aqueles pequenos investidores como nós, que não temos ações suficientes para mudar os rumos da empresa. O poder de voto não deve interferir nas nossas decisões de investimento, até porque o investidor ele vai ter um resultado financeiro de 2 formas: através das remunerações, que são os dividendos, juros sobre capital próprio, além, claro, da valorização da ação, caso a gente decida vender as ações e ganhar com a diferença da compra e a venda. Mas também, para o investidor comum, não faz sentido a gente querer uma preferência em caso de falência da empresa, porque nessas situações onde a empresa corre o risco de ir à falência, não faz sentido a gente manter o investimento, até porque as empresas, antes de ir à falência, elas emitem vários sinais, como prejuízos recorrentes, perda de competitividade, de eficiência, produtos obsoletos, falta de investimentos, sucateamento. Tem diversas situações que o investidor comum deve sair fora desse tipo de ação, até porque as estatísticas são muito ruins para empresas em recuperação judicial. Aqui no Brasil, a recuperação é em torno de 1 a 2% das empresas que entram na fase de recuperação judicial. É um número muito baixo para o investidor comum ter chance de sair ganhando. Então também esse aspecto da ação, que é a preferência da repartição do patrimônio da empresa no caso de falência, não faz sentido
para o investidor. E o investidor que quer maximizar os seus resultados, esse aspecto não deve afetar as suas decisões. Mas e aí então, qual que é o segredo? A melhor é aquela que te dá um pedaço maior do bolo por um preço menor. Aquela que pagando menos, você tem mais. E isso vai depender de ação para ação, do preço da ação e do que essa ação te entrega. Em muitas empresas negociadas na bolsa, a preferencial, aquela terminado em 4, 5 ou 6, te dá uma distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio maior. A maioria gira em torno de 10%. É o caso da Sanepar, a SAPR4, é o caso da Eletrobras, Elet6, é o caso da Copel, CPLS6, é o caso do Bradesco, BBDC4, entre diversas outras ações. Mas esse aspecto ele não acontece em todas as ações. Isso vai precisar de uma pesquisa rápida na ação que você tem interesse em comprar. Por exemplo, algumas ações não têm essa diferenciação. O Itaú mesmo, ITUB3 e ITUB4, não tem essa diferenciação. Você vai conseguir saber qual ação paga mais ou a ação paga igual vendo o estatuto da empresa ou simplesmente pegando os históricos de distribuição de dividendos da preferencial e da ordinária. Você faz isso em 5 minutos. Alguns sites como o statusinvest.com.br te ajudam nessa pesquisa. No site de relações com investidores já tem isso mastigado, tem os comunicados de distribuição falando o valor de cada ação. Então, menos de 5 minutos você consegue ver qual que é a diferença de distribuição da ordinária e a preferencial. Para você achar o site com relações investidores, é bem simples. Joga no Google o nome da ação e na frente RI, que é justamente a abreviação de relações com investidores. O primeiro link geralmente é o link de relações com investidores da empresa. Depois que você fizer essa pesquisa rápida, de menos de 5 minutos, você vai ver a diferença de preço das ações. Se não houver diferença de distribuição, qual ação estiver mais barata é a mais interessante para o investidor. Você paga menos pelo mesmo resultado. No caso de ações que têm uma diferença de distribuição, que geralmente é de 10%, você vai fazer uma conta matemática muito simples. Você vai pegar o preço da ação ordinária, que é afinal 3, e multiplicar pela diferença. Como geralmente é 10%, você vai multiplicar o preço da ação ordinária por 1,1. Se o preço da preferencial tiver menor do que esse valor que você conseguiu encontrar, então ela é mais interessante. Se tiver maior, a mais interessante é a ordinária. Ah, mas tem uma diferença de liquidez. Tem ações que têm uma liquidez muito mais alta do que outras. Bom, na minha opinião, o resultado financeiro, ou seja, a sua rentabilidade, é mais importante do que uma liquidez. Ou seja, você conseguir vender a ação, a quantidade que você quer, na exata hora e exato momento que você quiser. Além do mais, raras exceções, tanto a ordinária quanto a preferencial têm a liquidez necessária para o pequeno investidor. Mesmo grandes somas para a pessoa física, ainda é uma soma pequena no mercado de ações, a não ser que sejam aquelas ações periféricas, fora do radar, que tem realmente pouquíssimas movimentações por dia. E as units, Cássio? Nos casos das units, você precisa também fazer uma pesquisa bem rápida, de 5 minutos, para saber a composição, quantas ações estão agrupadas, quantas ações ordinárias e quantas preferenciais. Também no site de relações com investidores você consegue fazer isso. Fazendo isso, você multiplica a ação ordinária por aquela quantidade. Se a ação ordinária estiver mais barata, a ação ordinária ela é mais interessante para comprar. E se a preferencial tiver a mesma remuneração da ordinária, basta fazer o mesmo procedimento. Mas então, Cássio, se tiver uma pequena diferença na distribuição, também para tomar a decisão, é muito simples. Vamos pegar um caso como exemplo. Vamos supor que a ação ela seja agrupada em 5 ações, uma ordinária e 4 preferenciais. Então, para cada 5 partes, uma ordinária, 4 preferenciais. 4 pagando 10% a mais e uma pagando um valor normal. Então, são 4 ações que pagam 1,1 e uma pagando 1,
que é o valor normal da remuneração. Você faz essa soma simples, chega a um valor de 5,4. Esse seria o valor que você ia multiplicar a ação ordinária para saber qual que é a mais interessante, se é a unit ou se é a ação ordinária. Então você viu que precisa de uma conta super simples. E a gente consegue ver o potencial de retorno melhor pagando um preço melhor por uma fatia de bolo, que são a parte do resultado da empresa, maior. Cássio, mas o valor de remuneração eu acho que dá uma diferença muito pequena. Eu não acho que compensa fazer isso. Além dessa diferença de remuneração, tem um fator importante no mercado. Existem árbitros de preço, pessoas que fazem arbitrariedade entre os preços dessas ações. Se uma ação ordinária ou preferencial está muito cara em relação ao outro tipo de ação, eles entram vendidos na ação mais cara, vendem a ação sem ter e alugam essas ações e compram a ação mais barata. Isso faz com que os preços se converjam. Então não é só por causa dos dividendos e juros sobre capital próprio. Existe uma tendência natural do mercado de os preços, tanto da ordinária quanto da preferencial, se alinharem. E os árbitros de preço fazem essa conta simples. Então você tem um potencial, além do retorno de remuneração, de valorização também melhor para a ação mais barata. Em situações de alta volatilidade, uma naturalmente descola da outra, mas a tendência é sempre de convergência de preços. Então é isso, espero que tenham gostado do conteúdo. Se ficaram alguma dúvida sobre algum tipo de ação ou algum assunto relacionado a isso, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever se você não é inscrito no canal e dar aquele joinha se você gostou do conteúdo. Muito obrigado, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.